Muito bem, vamos começar nossa pregação, continuando a história de José. É a 9ª pregação. Tem me dado um trabalho extra, saber aonde paro em cada pregação. É bem diferente de uma mensagem expositiva de um texto, como uma carta de Paulo, coisa assim, que a gente vê a gente pode separar facilmente em trechos lógicos ou quando muda de assunto. Aqui é uma história de uma vida, de um homem. Então, o momento onde parar não é muito fácil, e a quantidade de texto que nós vamos pegar de cada vez. Se eu ficar pulando a história, eu vou ter que contar com minhas palavras o que aconteceu, para vocês não perderem o fio da meada. Então eu penso, em vez de eu contar, eu vou logo ler. Aí fica um trecho longo para ser lido. Eu tenho optado por esta forma, ou seja, ler bastante e parando quando acho que devo fazer uma observação, um comentário ou coisa assim. E outro motivo que eu resolvo ler a história de José é porque é um texto muito bonito, que o autor, pressupostamente Moisés, escreveu muitos detalhes, tem muita emoção na história. Então é belíssima a história de José. E eu acho que se eu fosse contar com as minhas palavras, eu iria certamente estragar um pouco, ia perder o brilho do que está escrito aqui. Então, sem mais delongas, vamos a Gênesis capítulo 45, versículo 9. Nós vimos na última pregação como José se apresentou aos seus irmãos, uma hora muito tocante, inclusive, que terminou no versículo 8 do capítulo 45. Então agora retomamos no versículo 9 de Gênesis 45. O título da pregação é: Você já pode morrer? Esta é uma pergunta que você vai entender ao longo do trecho, o motivo dela. Mas fique aí logo sabendo que vamos já enfrentar esse assunto. Vamos voltar a esta pergunta: se você já pode morrer. Então, vamos lá. Gênesis 45, versículo 9 em diante. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe. Aqui estamos com José na frente dos seus irmãos, depois de se apresentar a eles, com muito choro e emoção, e dizendo que era o próprio José que estava falando. E agora voltem para casa e vão buscar o nosso pai Jacó. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que, volta agora a falar aos irmãos, vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela delícia que é essa história, cheia de exemplos positivos, negativos dos personagens envolvidos. E obrigado por José, que brilha aqui como o personagem principal, apontando em muitas coisas da vida dele, muitas atitudes para o próprio Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos sabedoria para aproveitar nos dias de hoje, 4.000 anos depois, aproveitar para a nossa vida em Cristo as lições aqui contidas.
Que cada um chegue mais perto de Cristo com esta pregação. Cada um, cada crente, independente da sua situação espiritual, cada visitante que ainda não tem o privilégio de poder dizer que Cristo é o seu Salvador, e que seja grato ao teu coração e ao coração dele, Cristo, o que vai ser dito aqui sobre ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então José manda os irmãos irem imediatamente buscar o pai e o restante da família para ficarem no Egito, pelo menos durante os 5 anos restantes. Ainda faltam 5 anos de seca. Mal sabia ele, José, que Deus tinha outros planos. Seria um pouco mais de 5 anos que Deus queria que Jacó e os seus descendentes passassem no Egito. Só 400 anos eles iriam passar lá. Isso era só o começo. Mas na mente de José seriam 5, porque era o tempo que ainda ia durar a seca. Depois disso poderiam voltar, de acordo com a mente dele. José não sabia ou não relacionou com a profecia que Deus fizera ao seu bisavô Abraão. E eu preguei sobre esta passagem, Gênesis 15, não vou ler agora, 12 e 13, em que Deus confirma a Abraão a chamada que Deus fez a Abraão para dele fazer uma terra, uma nação, uma grande descendência. E ali ele disse que a descendência de Abraão iria estar escravizada no meio de um povo estranho. E ali ele falou exatamente o que iria acontecer. Deus. E agora então vemos o começo, o início deste cumprimento. José foi mandado na frente para abrir caminho para Jacó então vir com os seus descendentes e ficarem ali, vamos dizer, isolados, como que chocando uma grande nação que iria nascer como nação mesmo ali. Até aquele ponto era uma família. Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos eram uma família, já numerosa, vamos ver aqui, 80 pessoas desceram para o Egito e tal, mas não se falava em nação ainda. Quando saíram de lá 430 anos depois, já era uma grande nação. É impressionante como os planos de Deus são detalhistas, misteriosos e inexoráveis, ou seja, cumprem-se de qualquer forma, não tem perigo de não se cumprir. E ele tem os seus, vamos dizer, as suas peças no seu grande quebra-cabeças, a maneira de dizer, nos seus grandes planos. Cada um de nós tem uma participação, cada um de nós crentes no Senhor Jesus Cristo. E José teve uma grande participação neste plano. E a sua? Você não é um José, eu sei, nem eu, mas você tem uma participação no plano de Deus. Você sabe qual é? Certamente não. Exatamente qual é? Você não sabe. Nem eu sei a minha. Precisamente o que Deus tem exatamente para lhe encaixar. Aonde Ele vai lhe encaixar? Como? De que forma? Mas pelo menos esteja pronto para ser encaixado. José esteve. É impressionante. Como esse homem se adequou de uma maneira bela, juntamente com todos os problemas, as dificuldades, os vais e vens que aconteceram com José, mas ele sempre esteve à altura do plano que ele nunca imaginou, nem poderia ter passado pela imaginação dele, ou talvez de qualquer ser humano, passar da condição que ele passou, de um pobre coitado vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos e vendido para ser escravo, para a maior autoridade, depois do próprio faraó, de um grande império da época, que é o Império Egípcio. Então você não sabe o plano que Deus tem para você, mas esteja pronto para ser encaixado. Mas eu quero dizer um pouquinho mais.
Não é só estar pronto, não só teoricamente, mas de coração, e sabendo que Deus pode ter alguma coisa para... Tem alguma coisa, e pode ser alguma coisa grande, alguma coisa que você gostaria de estar à altura, como José esteve e tantos outros. Mas faça o seguinte: converse com Deus sobre isto. Não é assim, se o plano de Deus para mim, quando chegar, se chegar, como chegar, eu quero estar pronto. Não, passe, o que seja além de um mero desejo seu, sincero que seja, mas vá além disso e converse com Deus sobre o seu papel no plano dele. Ele não vai revelar, não estou pedindo para você pedir a Deus que lhe revele, lhe dê uma visão, para saber exatamente o que Deus vai fazer com você ao longo da sua vida. Então, não, ele não deu nem a José. E a maioria das pessoas que Deus encaixou de maneira espetacular no plano dele, não sabiam que iam ser encaixados daquela forma. Então ele não vai lhe dizer, lhe esclarecer detalhadamente, mas diga para ele que você crê que ele tem um plano para tudo, que ele tece os fios deste plano, que é um plano belíssimo, perfeito, e você, como crente no Senhor Jesus Cristo, como parte do corpo de Cristo, você está incluído neste plano. Então diga para ele: Senhor, que eu não te decepcione, que eu esteja à altura, pela tua graça, não pelos meus méritos, pelas minhas virtudes, mas pela tua misericórdia, que eu esteja à altura e seja razoavelmente fiel, pelo menos razoavelmente fiel, nesse plano. Segunda coisa, antes de continuar, não fique tratando deste plano de Deus em que você será encaixado como sempre uma coisa futura, porque você já tem quantos anos de crente? 1 ano, 2, 10, 20, 30. O plano de Deus está se desenrolando. Então você já esteve nos planos de Deus, está hoje e ainda continuará. Não é me prepara para, se tu tiveres para mim um grande plano, não. Qualquer que seja esse plano, é importante, porque é o meu papel nesse teu plano maravilhoso. E Senhor, não apenas me prepara para amanhã, mas eu espero ter sido preparado e ter estado à altura, pelo menos razoavelmente à altura, até ontem. Não é só olhar para frente e em termos de plano de Deus, e pedindo para você se sair de uma maneira fiel. Não, pense no que Deus já fez para você, no que você já fez para Deus, em que você já serviu a Deus, e que você pode ainda servir, e vá de certa forma trabalhando isto junto a Deus. Versículos 14 e 15: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quarta vez que fala de José chorando, mostrando uma grande emoção, como já comentei na história, grande sentimento. Só que as outras vezes ele tinha que correr para se esconder, porque ele não queria que ninguém o visse chorando, porque ele não tinha se revelado aos irmãos ainda. Agora não, agora ele chora abertamente. Já é a segunda vez que ele chora com os irmãos. A primeira vez, quando ele se identificou, chorou alto, que até o pessoal vizinho ali, que estava ali perto, ouviu. E agora, novamente, ele chora, agora se despedindo dos irmãos, que provisoriamente iriam se ausentar, enquanto iriam buscar o pai. Agora vemos um momento de grande alegria de José. Interessante, quando ele passou pela tristeza profunda de ser vendido pelos irmãos, ele foi na casa de Potifar, e foi até uma coisa boa na vida de José, ele foi bem acatado por Potifar, a ponto de se tornar muito importante
nas coisas de Potifar. Logo depois desta alegria, em que ele deve ter pensado quantas vezes, puxa, pelo menos um alívio para mim estar aqui, longe da minha casa, e saudades do meu pai, mas pelo menos o homem gosta de mim e gostou da minha maneira de ser. E tá aí, vem uma grande provação com a mulher de Potifar querendo seduzi-lo, conhecemos a história toda. E Potifar, acreditando ou não na mulher, prende José. De novo, estou aqui. Aí tem uma grande alegria um dia. Diante dele estão 2 servos particulares do rei, o copeiro e o padeiro. E tiveram sonhos perturbados. José conta os sonhos. Um vai morrer e outro vai ser restaurado junto ao seu senhor. E ele pede: lembra-te de mim quando falar com o faraó. Mais uma alegria, mais uma expectativa na vida de José. Agora eu saio daqui. Finalmente eu saio desta prisão horrorosa em que eu fui colocado injustamente. Pronto, Deus me deu a mão de novo. Aí cumpre-se exatamente o que ele disse. Um morre, o outro é restaurado a poder e se esquece. Lá José vê novo problema, nova dificuldade, seguindo-se a uma grande alegria. Aí acontece de um dia o faraó ter um sonho, chamar José, porque o homem agora se lembrou que tinha José. Ih, me esqueci de José que está lá na prisão. Chama José. Aí José agora encontra faraó e é colocado altíssimo no reino inteiro. Olha, eu não sei não, eu tenho a impressão que eu pensaria, eu quero ver agora, o que vem. Porque depois da alegria de Potifar, a tristeza da mulher de Potifar. Depois da alegria de revelar o sonho para o padeiro e para o copeiro, e um ter sido restaurado junto ao rei, depois a decepção de continuar aqui. Agora, uma terceira vez, uma coisa boa comigo, essa vai ser grande. O que vem de lá para cá vai ser para... Realmente não sei se vou aguentar não, porque eu subi muito desta vez. Pois é, aí desta vez Deus dá a suprema alegria para José. Você vai ver seus irmãos. Senhor, muito obrigado por ver meus irmãos. E não são peça muito boa não, mas se arrependem e tal, e são meus irmãos, são as tribos de Israel que serão e tal, mas Senhor, o que eu queria mesmo era ver meu pai. Pena que ele morreu, né? Aí, tudo bem, já é uma grande coisa ver meus irmãos. Não, você vai ver seu pai, você vai abraçar seu pai, se agarrar no pescoço do seu pai. Senhor, se eu não aguento de tanta alegria, então eu quero ressaltar que não era uma ordem, uma sequência natural na vida de José, não era uma fórmula, alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, 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 muita alegria, intensa alegria, foi só Deus querer. Então aqui está um soco no rosto do pessimismo, da incredulidade, de uma fé pequena, desconfiada. Acho que eu já disse aqui mais de uma vez, eu tenho um amigo que a gente pergunta, tudo bem? Diz, tão bem que eu estou até desconfiado. Pois é, brincadeira ou não, não é para ser assim não. Agora, eu sei que a vida tem essas coisas, talvez em maior quantidade, sim, de tristezas, sofrimentos, problemas. Sim, inclusive numericamente, José teve 3 tristezas, e esta super alegria. Então, mas não é obrigatório, e por mais numerosas que sejam as situações de problemas, de dificuldades, mesmo depois de alegrias, isso não deve nos fazer um cético. Não, aqui eu sei, eu sei como é que, eu sei. Está tudo bem hoje, amanhã você vai ver a pancada. Não adquira
essa espécie de uma amargura de coração. Tudo bem, é provável que venha uma pancada. Na vida tereis o quê? Aflições. Ele disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, é fato. É ilusão dizer agora você se converteu, só terá alegria, a vida será um mar de rosa, e Deus lhe prometeu tudo, até um carrão bonito, é só você pensar positivo e tal. Isso é heresia, isso é falso evangelho. A vida cristã traz problemas mesmo, e em grande quantidade. E se eu dissesse o contrário, você não iria acreditar em mim, se esse pastor está por fora. Não está vivendo neste mundo, não. Querer me convencer que as tristezas são poucas, os problemas são pouquinhos, as alegrias são muito maiores. Não estou dizendo isso, não. As tristezas são muitas, e os problemas e a dificuldade, sim. Não estou dizendo que as alegrias são em menores quantidade, eu nunca medi, nunca dei somando, não sei. Eu sei que há as duas coisas paralelamente, andando, concomitantemente, alegrias e tristezas. Mas não se torne, esse é o ponto que eu quero colocar aqui, não se torne um crente, um filho de Deus amargo, e dizendo, eu tenho certeza que vem problema, agora vem. Isso é ofensivo a Deus. É diferente você pensar, pode vir problemas, não vou me iludir, nem vou ter uma expectativa errada, agora só alegria, até eu ir para o céu. Isso é uma expectativa errada, ilusória, tudo bem. Então, mas você saber que pode acontecer, e deverá acontecer problemas e tudo, é uma coisa, mas uma amargura, e uma expectativa sempre negativa, não, isso não vai dar certo comigo, não, eu não sei o que é isso, não, comigo não, é só com os outros. Esse tipo de alegria é só com os outros. José poderia ter se tornado alguém assim, facilmente. Motivo, coitado, ele tinha, muito maior do que talvez os seus motivos. Mas, alegria suprema, ver os irmãos, dizer que o pai está vivo, e o faraózão concordar com José, mandar chamar, como vamos ver, chamar o pai, trazer tudo que eles têm e ainda estabelecer numa terra excelente lá do Egito, com toda a proteção, todo o apoio. Isso é muito acima do que o melhor dos sonhos de José poderia dar a ele. Melhor ainda do que um sonho que seria delírio, loucura, ele imaginar um dia que seria o grande mandatário do Egito. Muito maior do que isto era o pai vir morar pertinho dele, com toda a família, protegido, e a seca no mundo ao redor, e eles protegidos ali. Delírio de alegria, e Deus pode fazer isso na sua vida. Não estou dizendo que vai, nesta terra, que vai fazer isto na nossa vida eterna, já fez, para nós que somos crentes. Então ali já está reservado, isso já temos certeza, mas eu estou falando da coisa aqui na terra, nesta vida. Então ele pode lhe dar alegrias nesta vida que você não sonha, muito acima das suas mais deliciosas e cor-de-rosa expectativas. Pode. E crer nisso, e ter isso como uma probabilidade real, talvez estatisticamente modesta, porque não é assim normalmente que Deus opera. Deus não faz todo mundo fiel como José, um chefão de um país inteiro. Não, é claro que não. Mas ele pode, e você precisa ter lá guardadinho no coração esta certeza: se tu quiseres, tu podes me fazer tão poderoso quanto José foi naquela época. Não é que você vai desejar aquilo, querer aquilo, orar por aquilo, mas creia que ele pode. E não precisa ser importante, nem acontecer algo fantástico desse jeito, para ter alegrias profundas na sua vida. E José sabe o tamanho da alegria ao ver o pai dele de novo, como vamos ver daqui a pouquinho. Pelo menos já saber que ele estava vivo e mandou os irmãos irem buscá-lo. Então não precisa ser um plano espetacular, grandioso de Deus para lhe dar grande alegria. Você lá no fundo do seu coração pode conhecer aquela alegria que você pensava, e muito mais,
e que só você sabe aquele sonho que Deus realizou e de maneira muito, muito mais grandiosa. Alimente esse tipo de esperança consciente, madura, responsável, mas ao mesmo tempo como uma criança nas mãos de Cristo. E Ele quer que a gente se torne como uma criança, e achando que pode ser um castelo de princesa, um reino cor-de-rosa, sei lá o quê. Umas crianças sonhem também com os olhos abertos e o coração fiel a Deus. Então, Deus sabe dar momentos de intensa alegria a quem Ele é fiel. 16 em diante. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. Isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Agora o homem toma conhecimento, o grande Faraó. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Agora fala o dono do Egito: dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Na época de seca, hein? Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Repete, Faraó. E os filhos de José fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho de volta, obviamente. E despediu-se dos seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então, o que nós vemos é que Faraó agora entra na história, ou tem a ideia de mandar chamar José, a família de José, ou mais provavelmente aprovou o plano de José de mandar buscar o pai e os seus descendentes, e Faraó abraça alegremente o plano de José, e talvez até mais do que José pensava, como vemos aqui, um excesso de bondade, generosidade por parte do Faraó. José então despede os irmãos em grande estilo, fartamente providos, e que eles voltassem logo trazendo o pai. Interessante a última frase de José registrada antes da partida dos irmãos. Interessante o detalhe aqui: não contendais pelo caminho. De maneira mais imediata, e conhecendo bem os irmãos, José talvez estivesse desconfiando que eles iam brigar. Talvez já na frente dele. Nós vimos, inclusive, quando eles estavam sendo provados por José, quando Rúben disse: bem que eu queria salvar o menino, e vocês não deixaram, já se defendendo. Então é muito provável que tenha havido aqui uma série de momentos em que José via que havia tensão entre eles, medo do que José ia fazer, se isso ainda era um plano de José, onde é que isso ia dar, e estava tensa a situação entre os irmãos, tensa, e eram homens briguentos, pelo menos muitos deles, conhecemos pela história deles. Então, de uma maneira mais imediata aqui, José disse: não vão estragar tudo, não vão brigar não, já o que tinha de desgraça de acontecer, aconteceu, vão brigar não, vão buscar o papai, tragam de volta com os outros, e pronto, não estrague o plano, está indo tão bem. E de uma maneira mais fundo, nós vemos aqui José um pacificador. Não briguem. E aqui um tipo de Cristo,
sei se poderia chamar assim de tipo de Cristo aqui, ou pelo menos agiu como Cristo gostaria que cada um de seus discípulos agisse. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Sempre na sua boca tem algo do tipo que saiu da boca de José: não briguem não, não briguem não. Você faz isso em casa, entre os irmãos, ou a família, ou no trabalho. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é não. É coisa grande. Bem-aventurado ou feliz o pacificador que quer paz. Tem gente que é ao contrário, não é neutro não, é ao contrário. Você deve se lembrar do seu tempo de escola, pelo menos os homens, né? O menino brigava e tudo, que tinha aqueles que jogava fogo na brasa, na fogueira, jogava ali, alimentava e tal, e botava a mãe de um no meio da história, a mãe do outro, tinha um negócio assim, isso aqui é a mãe de um, aqui é a mãe do outro, para ver a confusão, mesmo queria ver era a briga. Só que isso não fica em coisa de menino não, esse tipo de atitude cresce, ou vamos dizer de outra forma, continua dentro do coração daqueles que crescem, se tornam homens e querem briga, querem confusão, gosta de ver mesmo discussão, e querem ver quem ganha, querem ver quem é que vai ganhar isto, e incentiva brigas. Então fica aí um exemplo muito interessante de que Moisés encaixou aqui na história. Não briguem não, achei bonito isto, não briguem não. Aqui na igreja, se vocês virem um dia algum problema, alguma dificuldade aqui se levantando entre pessoas ou entre grupos ou coisa assim, diga, não briguem não. Muito comum entre crianças, né? Casa com muitos filhos, os filhos, um irmãozinho quando está com raiva do outro, fica incitando o outro, foi dele, joga contra o pai, contra a mãe, é coisa de menino, já participei disso tudinho, mas essa é uma parte feia dos meninos. E tem meninos também pacificadores, e isso é tão bonito. 25 em diante. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Olha o tamanho da notícia. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, que é Jacó: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, no início Jacó não acreditou nos filhos, o coração nem acelerou um pouco, a adrenalina ali era zero, porque não acreditou, ele estava tão para baixo, tão sofrido com o estudo, que, embora fosse um sonho de ouro dele. Mas as próprias evidências o convenceram, não só o que os filhos disseram, parece que o crédito de Jacó para com os filhos não era dos maiores, porque aqui diz que ele, vendo os carros que José tinha mandado, ele disse: papai, então o que é isso aí? Se nós estamos inventando, o que é isso aí? 10 jumentos com uma coisa, mais 10 com outra, e carro, tudo provisão, o melhor que tem do Egito, numa época de seca dessa. Então explica aí para nós, papai, o que é isso aí? Então ele aí foi demovido da sua obstinação em não querer aceitar o que os filhos dele diziam. Os filhos também não estavam muito merecedores disto. No fim acabou acreditando. Continuando, 46, capítulo. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito,
porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Berseba era o lugar onde mais viveu, onde mais tempo ficou o pai dele, Isaac, pai de Jacó. Tudo indica aqui que Jacó, antes de ir então para essa jornada, com toda a sua descendência, filhos, netos, talvez bisnetos, servos, tudo o que ele tinha, indo embora da terra prometida. Jacó balançou aqui. Então ele foi para a cidade do pai dele, foi fazer sacrifícios a Deus. Quer dizer, ele não estava à vontade de fazer isso à parte de um tempo com Deus e de ter convicção de que Deus estava por trás daquele plano. Ele parece inseguro, com razão, com medo de agir errado. E ele busca Deus, ele toma a iniciativa de buscar Deus, oferecendo sacrifícios. Aí acontece uma coisa que não acontecia há 25 anos, mais ou menos, pelo menos conforme os relatos da Bíblia, que é Deus apareceu a Jacó. Obviamente Deus pode ter aparecido mais vezes e não está revelado na Bíblia, não está registrado, mas pelas Escrituras fazia pelo menos uns 25 anos que Deus estava silencioso com relação a Jacó. Está lá em Gênesis 35:9 o registro, que eu não vou ler. Durante todos esses acontecimentos, todos esses anos, não vemos uma só frase de Deus a Jacó. Aliás, as aparições de Deus eram menos frequentes nos tempos bíblicos do que nós pensamos. Havia certas ocasiões em que Deus se manifestava de uma forma mais abundante, sonhos, revelações, milagres, curas, mas é engano pensar que isso era uma coisa comum no tempo de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés e os grandes profetas, Isaías, Jeremias. Não, é muito menos do que nós pensamos. Estude isso, porque você vai talvez ficar surpreso. Então aqui, se realmente o silêncio bíblico indica que Deus não falou nenhuma vez com ele esse tempo todo, foram 25 anos. E Jacó teve que tomar decisões dificílimas, incluindo, olhando para o tempo mais recente, mandar os 10 filhos a primeira vez irem ao Egito. Decisão forte que ele tomou. Não deixá-los voltar com Benjamim. Quando eles retornaram, disseram: olha, o homem lá está querendo que a gente leve Benjamim. Ficou com Simeão lá e travou. E agora Simeão só é solto quando a gente mandar levar Benjamim. Vai não. Não vai de jeito nenhum. Foi uma decisão difícil, mas já comentamos, pregamos sobre isso. Depois ele voltou atrás. Lá na frente, não sabemos quanto tempo exatamente, mas a provisão que eles haviam trazido do Egito acabaram, as provisões, e a fome aumentando. Papai, não dá para voltar lá sem Benjamim. Pois leve. Um medo grande de perder Benjamim, que era o último filho dele, o mais novinho, e já tinha pedido José. Pelo menos achava que tinha perdido. Mas foi uma decisão dificílima. Leva Benjamim. E agora a mais difícil de todas, imagino eu, devo me mudar de vez com a família e a terra prometida a Isaac, meu pai, a Abraão, meu avô. Então, em cada uma dessas decisões, muito provavelmente Jacó deve ter pensado: o que Deus acha disto? Seria bom ele me dizer alguma coisa, o que é que eu faço? Eu deixo Benjamim ir ou não? Deve ter sido uma angústia grande. E se acostume com muitos longos períodos de Deus calado. Não no sentido de revelações, que não creio hoje que a Bíblia diga que hoje ele faz, ele pode fazer, Deus pode fazer o que ele quiser, mas com a palavra de Deus já completa, não há um motivo, e tudo indica historicamente, por muitos motivos, que Deus suspendeu o uso desses
dessas estratégias dele, ou dessa utilização que ele fazia de coisas miraculosas. Então não estou falando disso, que Deus passa longo tempo calado e até se revelar de novo para você numa visão, em sonho. Não creio que ele faça isso hoje, esteja fazendo isso. Pode fazer se quiser, mas não é. Com certeza a vida cristã normal, natural, não é vivida desta forma, esperando essas coisas, se alimentando dessas coisas, na expectativa dessas coisas. Muitíssimo eu poderia falar sobre isto, e realmente não é. Mas eu estou falando aqui, é daquela paz que vem no coração, daquela convicção que você sabe que Deus colocou na sua mente, no seu espírito, quanto a uma certa decisão, quanto a uma certa atitude. O crente, quantas vezes pede a Deus o rumo e Ele dá este rumo, e a gente se sente tão bem, e às vezes isso acontece, os momentos das decisões chegam e nós temos que tomá-los sozinhos, e Deus aparentemente não dá um rumo nenhum, e o crente se sente meio só. Mas é bom lembrar que Deus faz isso para nos amadurecer, nos edificar, nos ensinar. Não é sempre que nós damos a mão para o bebezinho. Tem hora que a gente tem que largar a mãozinha dele para ele aprender a andar. A gente sabe que ele vai levar umas quedas, vai se levantar, a gente tem todo o cuidado, bota num tapete da primeira vez e tal, mas sabe que vai ter umas quedinhas, que ele vai fazer beicinho, ou vai chorar mesmo. Então, tem uns momentos, a gente não pode fazer isso o tempo todo, de super proteger. Tem um momento de deixar mais para edificar, para ensinar. Então, Deus faz isso conosco. E uma coisa é importante saber, mesmo nesses momentos, nós não estamos sós. Tudo bem, a criancinha não está agarrada na mãozona do pai, mas não significa que ela esteja só. O pai está ali, ou a mãe, ou alguém olhando com atenção. Então está só e não está. Em termos comparativos de quando estava com a mão do lado, está só, porque agora está sem mão. E se for para cair, vai cair. Para aprender e se acostumar e crescer no ato de caminhar. Mas não está só no sentido de que está abandonada. E que aconteça o que acontecer, ninguém virá ao seu socorro. Não, é errado pensar assim. Então, Deus nos deixa, às vezes, sim, numa época de silêncio, em que a gente parece estar andando só, num certo sentido está, mas num sentido maior, mais profundo, não está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Então é a companhia de Deus, nós sempre vamos ter. Embora vai ter momentos de silêncio e de dificuldades, sem dúvida, como José aqui, como Jacó. Então parece que Jacó chegou ao limite aqui e precisava ardentemente que Deus lhe orientasse. Como às vezes chega o nosso limite, Deus então se mostra para nós de uma maneira que nós entendemos muito bem no nosso coração, mesmo sem estar ouvindo nada, vendo nada, mas nosso espírito sabe. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus sabe testemunhar muito bem coisas para nós, sem aparecer de forma visível ou audível, ou de uma forma que impressione os nossos sentidos físicos. O Espírito Santo sabe muito bem, repito, o Espírito Santo sabe incutir no coração do crente exatamente o que ele quer, a ponto de crente sem visão nenhuma, ele morrer numa fogueira, com a absoluta convicção de que estão fazendo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo os convenceu, e não precisou falar para eles de uma voz audível, não. Cultive comunhão com Deus, e você vai ficar muito mais habilitado a entender as coisas do Espírito de Deus. Mesmo que sejam misteriosas,
mesmo que às vezes nós não vamos entender bem, mesmo que às vezes vai parecer muito silêncio, tudo isso que eu estou falando, mas mantenha comunhão com Deus, porque na hora que o Espírito Santo quiser, ele vai lhe transmitir uma mensagem tão clara quanto a que Deus transmitiu a Jacó: eu sou Deus. E ainda vai mais longe: o Deus do teu pai. Alguma dúvida aqui, Jacó? Quem apareceu a você? Alguma interpretação aí dessa visão que você... Não, essa aí não tem dúvida. Então Deus sabe aparecer numa visão e dizer: eu sou o Deus de Jacó, de Isaac e Jacó. E hoje ele não sabe transmitir a um crente que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Deus hoje, porque não há revelações nem visões espetaculares, Deus não sabe mais transmitir algo tão claro, tão forte, como uma frase dessa. Ah, com certeza ele sabe. Pois, repito, cultive comunhão com Deus, para você experimentar essas coisas espetaculares na sua vida. Sou Deus, o Deus de teu pai. E é gostoso nós lermos sobre José, sobre Jacó, e pensarmos assim: o meu Deus é o Deus de Jacó, igualzinho. Rapaz, que Deus José tinha. Você viu o que Deus fez com aquele José? Que coisa impressionante. Pois é o meu Deus. Igualzinho, um pouco mais velho, mas é o mesmo Deus. Não. Não tem idade não, é infinito. É o mesmo Deus, hoje, ontem, sempre. Então é absolutamente o mesmo Deus. Pode ler qualquer página da Bíblia, qualquer herói da Bíblia que você tirar como exemplo, ou qualquer herói da igreja cristã, depois de Cristo, pode pegar o seu predileto, o seu Marte de preferência, e dizer: o Deus dele é o meu, exatamente igual. Jacó, o que eu fui para Isaac não tem diferença nenhuma, vou ser para ti. O que eu prometi para teu avô Abraão, prometi para teu pai Isaac, repeti, e agora vou repetir para ti, mesma coisa. Espetáculo. Não temas descer para o Egito. Fica aqui a evidência de que Jacó estava temeroso, de fato, de tomar aquela decisão. Como eu disse no começo, ele estava assim, sem muita segurança. Lá eu farei de ti uma grande nação. Fortíssima esta afirmação. Não sei se Jacó ficou pasmo com essa informação, ou ele pensou no que Deus já havia prometido a Abraão, avô dele antes, como já comentei, que iria ficar 400 anos em terra estranha, estrangeira. Não sei o que passou na mente de Jacó, mas é impressionante a frase de Deus: lá, não é aqui, na terra prometida onde tu estás agora, em Berseba, não, Jacó, lá no Egito, num lugar estranho, eu vou fazer de ti uma grande nação. E como é que ele iria fazer uma grande nação em poucos anos, enquanto a seca passava? Não se faz uma grande nação em 5 anos. Interessante isso. E como fazer uma grande nação no Egito? Se a terra prometida não era o Egito, não tinha nada a ver com o Egito, era Canaã, onde ele estava ali. Vai fazer de mim uma grande nação lá. Tudo muito estranho, misterioso e belo. Tudo de acordo com as promessas de Deus. E ele vai revelando aos poucos os planos dele. E uma frase gostosíssima vem agora: eu descerei contigo para o Egito. Frase. Frase. Eu irei contigo para a mesa de cirurgia. Eu irei contigo para o cemitério enterrar o teu querido ou a tua amada. Eu irei contigo. Curioso que não é só dizer assim: não temas descer para o Egito. Vá, Jacó, eu fico aqui, vou te acompanhar de longe. Vá que eu
deixa comigo, eu fico aqui e você vai. Não, não, vá. Agora, me obedeça, que enquanto você for indo, você vai ver que eu estou te acompanhando. E essa comprovação você só pode fazer indo. Como é que Jacó iria saber se Deus iria mesmo? Ou como ele iria, de que forma ele iria, se Jacó tivesse dito, vou não. Não esqueça essa frase, meu irmão, minha irmã. Eu descerei contigo para o Egito, um lugar estranho, esquisito, diferente. E como iria ser estranho e diferente dali para... Alguns anos depois, ou décadas, quando surgisse um faraó que não conhecia mais José, como mudou tudo. Mas Deus estava com eles. Então, quando vamos para lugares estranhos, tudo o que precisamos ouvir de Deus, ouvir, digo, no nosso coração, é que Ele está conosco. Nada do mundo dá mais certeza a um crente, nada do mundo dá mais conforto a um crente do que essa certeza. E só o Espírito Santo sabe dar esta sensação. Agora eu vou dizer a frase de uma maneira um pouquinho diferente. Nada do mundo deveria dar mais conforto a um crente do que esta certeza. Eu estou contigo. Infelizmente, isso se torna uma doutrina repetida dos púlpitos, dos livros, na própria Bíblia, quando você lê, e se torna já algo tão do seu conhecimento, que vira um lugar comum, vira um pensamento que não causa mais nenhum tipo de alegria no seu coração, uma fagulha de ânimo. Ele está com a gente mesmo, eu sei, o Espírito Santo habita em mim, mas o efeito prático disto é muito, muito pequeno. Não, bom mesmo, sabe o que é bom mesmo? Se tivesse uma poupança grande, 1 milhão acho que dava para eu encarar. 2 milhões eu encararia, 2 milhões aí eu me sentiria confortável com essa vida, com as dificuldades. 2 milhões, ficar confortável. Não, bom mesmo, ele fazer um check-up com as dores, aí fazer tudo, até aquele tal daquele scan que vai da unha do pé até o fio do cabelo, tudo. No fim não dá nada, beleza, limpo total, nada, nem um pontinho de colesterol alto, coisa nenhuma, tudo perfeito. Aí eu ficaria confortável. Não, se esse bar lá embaixo se mudasse, aí eu ficaria realmente confortável, porque não aguento mais, já denunciei para a polícia, para o governo, para tudo, e não adianta, não tira. E tantas coisas pequenas e grandes nos levam, sem a gente notar, a uma sensação falsa de conforto pleno. Dá um certo conforto, claro, financeiramente, ter uma poupança. Em termos de saúde, fazer um check-up excelente. E ter um silêncio de noite sem um bar, até de madrugada com música alta. Claro, e são coisas que afetam a nossa vida. Mas nunca deve atingir o nível de conforto, um nível tal, muitíssimo especial no nosso coração, que ninguém entra, só o Senhor Jesus Cristo. Esse nível de conforto aqui que Ele me dá, mesmo com meus exames tudo errados, com a poupança zero, com 3 bares em vez de 1 na vizinhança, mesmo assim, eu tenho um nível de conforto com o meu Salvador que ninguém tira, ninguém toma. Feliz do crente que conhece isto pela própria experiência, não apenas numa pregação ou num livro, mas que vê, sente, vive isto
na própria experiência. Espero que você seja assim, que eu seja assim, que todos nós sejamos, ou mais ainda, mais conforto. Espero que no coração de Jacó tenha nascido um conforto tremendo, quando Deus disse: eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir, certamente. Já estou encerrando, quero só mais 2 comentários. Ficou claro agora uma coisa: por maior que a descendência de Jacó viesse a se tornar no Egito, e por mais tempo que demorassem lá, eles voltariam para Canaã. Eu te farei voltar novamente. Você volta, Jacó. Deve ter dado outro conforto no coração de Jacó. Deus não mudou os planos dele, agora não é mais aqui, agora é no Egito, está tudo trocado. Não. Você vai e você volta. Eu estou lhe garantindo. A promessa continua de pé. Pode demorar, e como iria demorar? Mas a promessa está de pé. E esse futuro estava garantido, porque seria obra do próprio Deus. E no fim ele diz: Deus, a mão de José fechará os teus olhos. 2 observações aí eu encerro. Primeiro, o próprio Deus confirma que José estava vivo. Tudo indicava que sim. Os filhos já tinham dito, os filhos meio, assim, talvez não muito dignos de crédito, mas tinham dito. Mostraram os jumentos cheios de cargas e os outros, e mostraram os carros que José tinha mandado. Provaram, vamos dizer desta forma, provaram até certo ponto. Mas Deus chegar e dizer assim: José vai fechar os seus olhos, Jacó. Agora o próprio Deus deixa de lado tudo que é jumento, que veio lá do Egito com as cargas para provar ao velho que o filho estava vivo, deixa de lado todos os testemunhos dos irmãos, deixa de lado as fotos que eles bateram lá nos tablets lá de José, deixa de lado tudo. Agora sou eu que estou dizendo, Jacó, José está vivo sim. E um detalhe: ele vai fechar teus olhos. É muito gostoso quando Deus diz uma coisa. A gente nota quando está evangelizando e fala de uma coisa ou de outra e tal. Quando a gente pega, mesmo para alguém que não é crente, a gente pega a Bíblia e diz aqui, está aqui. Quantas vezes você já deve ter visto pessoas que tem isso aqui? E pessoas que não morrem pela Bíblia, não sabem nem direito o que é a Bíblia, não sabem explicar direito, mas tem um certo respeito, uma certa reverência pela Bíblia. Mesmo assim, pesa. Você diz, está aqui, está na Bíblia. Isso aqui é gostoso, é forte. Use isto quando falar de Cristo, mostre as Escrituras e se acostume em você mesmo, ao ler a Bíblia, você estará automaticamente ouvindo Deus dizer: eu estou dizendo isto, sou eu que estou dizendo isso, não é o pastor Mauro lá não é o pastor fulano, não é o irmão ciclano, não é alguém 200 anos atrás num belo livro, não, sou eu que estou dizendo pela minha palavra. Às vezes a gente diz para o crente fica: é? Irmão, você não está lembrado não dessa passagem na Bíblia? Nunca vi. E como é que sabe? Que Deus diz isso, Deus diz aquilo. Pois espero que você se abra mais para a palavra de Deus. E você vai ver o efeito gostosíssimo quando ele diz: é assim. Jacó deve ter sentido uma coisa gostosa. E por fim estava explicado como é que a descendência de Jacó ia se tornar uma grande nação, porque iria demorar. Jacó ia morrer lá, e disse que um dia voltaria. Já tinha dito para Abraão,
Estava tudo dando a entender, e aqui mais um. Tudo bem, Jacó era velho, já não tinha muita esperança de viver muito. Mesmo assim, Deus deu a esperança zero de Jacó morrer de volta na terra prometida. Você vai morrer lá. Mas é lá que eu quero que você morra. É lá que meus planos para você, o plano que eu falei no começo, eles se encaixam em você, Jacó, morrendo no Egito. Ah, Senhor, essa não. Tudo bem. Saber que meu filho José está vivo, eu já estava muito feliz porque eu acreditei nos meus filhos finalmente. Mas ouvir de ti ficou melhor ainda. Estou muito feliz, muito alegre em ir lá encontrar meu filho, muito alegre em ver meus filhos, genros, netos, nora, todo mundo lá. Vamos lá, não vamos passar fome. Maravilhoso. Agora, morrer lá? E para muita gente essa noção de morrer num lugar, ou ser enterrado num lugar tal, isso é importante. Isso aí não, Senhor. Isso eu não estou pronto. Eu quero morrer aqui, no meu lugar, na terra que tu prometeste. Se Jacó tivesse exigido isso de Deus, ia se frustrar, ia arranhar um pouquinho a relação dele com Deus, o que Deus tinha, todas as bênçãos que Deus estava fazendo ali, não ia ser bom. Não tenha condições para Deus, não tenha sonhos tais que Deus possa dizer, essa eu não concordo. E nós vamos tocar um pouquinho disso na próxima pregação. Eu pensei que ia ser nessa, mas não deu tempo. Mas na próxima, quando Jacó disse, já posso morrer, porque vi José. Sem entrar nisto, mas apenas ficando com o que foi lido aqui. Não estava nos teus planos não era, Jacó? Morrer num lugar estranho, longe de casa. Estava não, Senhor. Meu lugar é aqui. Pois é, mas nos meus planos estava. E eu estarei lá contigo. E eu providenciei para o teu querido José fechar teus olhos. Estou te cercando de bênçãos, Jacó. Mas lá, não é aqui. Não imponha nada a Deus, meu irmão, minha irmã. Não imponha. E nem com conversa bonita para Deus. Mas, Senhor, eu vou explicar porque eu queria morrer aqui, entendeu? É porque eu já estive muito longe, na terra do meu sogro, voltei para cá, foi uma luta com meu irmão Esaú, foi muito confuso, tudo muito traumático. Aí eu me apaixonei de vez por essa terra aqui, que é também a terra do meu, que é para onde veio meu avô Abraão. Aí daria uma aula para Deus, mostrando que não era razoável um patriarca, neto do Abraãozão, que Deus disse, a terra é tua, vai para aquela terra, porque eu te dei a tua descendência. Mas, Senhor, eu, neto dele, vou morrer no Egito, sem nenhum descendente dele nesta terra, nenhum. Estão todos lá, estou me mudando para lá, e estou acabaste de te ratificar que vai comigo, é para eu ir mesmo, não temer. Então, mas, Senhor, não é razoável eu morrer lá. Tudo bem, já é humilhante eu chegar lá, pedir lá para o faraó me acolher com minha família e tal, mas isso eu me submeto, mas morrer lá, não. Que Jacó não tenha cismado de levantar isso com Deus, porque isso é cisma gratuita, e às vezes o crente tem certas cismas gratuitas, coisas que Deus não prometeu, coisas que não fazem parte das promessas de Deus nas Escrituras, coisas que não deveriam estar na sua lista, para você ser feliz em Cristo, leve, alegre, mesmo com um monte de problemas e dificuldades, porque você deu para si próprio um alvo que não estava nos planos de Deus. Aquele alvo, por mais bonito que seja, por mais bem explicado que seja, mas não está nos planos de Deus. Mas é esquisito Deus não querer isso para mim. Quem é você? Eu concordo que é meio esquisito Jacó morrer no Egito e não deixar um descendente só
na hora dele fechar os olhinhos deles, não tem um meu lá na terra que Deus prometeu dar a meu avô, e a meu pai, e a mim. Não tem um. É muito esquisito. Mas é o plano de Deus, o plano gostoso ao coração de Deus. Pois todos os planos de Deus são gostosos ao coração dele, e você que se adapte, e eu que me adapte, e nós que aprendamos a gostar também dos planos esquisitos dele aos nossos olhos, de acordo com nossos padrões, mas que nós consigamos nos amoldar de uma maneira tal que a esquisitice do plano se torne secundário e você diga: sim, Senhor, para morrer no Egito? Eu estou só lembrando que eu sou patriarca, eu sou neto de Abraão, estou só lembrando isso. Eu sei, Jacó, eu sei, mas você vai morrer no Egito. Que Deus nos ajude a sermos mais maleáveis, mais, vou usar a palavra, mais fiéis com os planos que Ele tem para nós e que vão se revelando pouco a pouco. Pouco a pouco. Algumas coisas Deus avisava antes, naquela época, mas às vezes nem naquela época Ele avisava também. Não consta que Jacó sabia que ia morrer no Egito. Soube agora. Então amanhã você vai saber alguma coisa que Deus tem para você, provavelmente você não contava com isto. Acidentes em que você perde a perna de uma hora para outra. Ou uma doença repentina, com a dor que você sente, dá câncer. Você não conta com aquilo, mas de repente mostrou-se que o plano de Deus incluía, para você, incluía aquilo. Então só nos resta ter uma estatura espiritual tal, e uma comunhão, uma intimidade com Deus tal, que por mais esquisito que sejam esses planos, ou esse tal plano, ou mais sofrido, difícil, mas que a gente diga: sim, Senhor, tua vontade seja feita na minha vida, como Maria reagiu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que o teu Espírito Santo tenha nos ensinado muitas verdades aqui, nessa bela história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém.